Oi, gente! Esse vídeo tá muito especial hoje porque eu vou contar pra vocês a história de como eu conheci o meu lindo esposo, Caio Kwiatkowski. Então, não pule esse vídeo, ele tá grande, mas presta atenção que lá vem a história. A gente se conheceu, né? Todo mundo pensa que eu vim pra cá, que eu viajei pra cá fazendo intercâmbio e aí eu acabei conhecendo esse americano, mas na verdade foi totalmente ao contrário. Ele que foi pra Manaus, pro Brasil, e a gente acabou se encontrando. Então foi assim. É uma história, eu vou tentar encurtar o máximo possível, tá? O Caio, ele já tinha ido 7 vezes ao Brasil e era a minha terceira viagem missionária. Então foi assim, eu lembro como se fosse hoje. Eu tava de férias e era março, era início de março. E aí eu peguei, liguei pro pastor, né, pastor Eli, e pedi pra ele, falei, olha, eu tô disponível, se vocês precisarem de uma dentista, seria minha terceira viagem, né. Aí ele falou, sim, sim, com certeza e tal. E quando chegou o dia, sempre que os americanos chegam, alguém vai pegá-los no aeroporto numa van, né? Às vezes é o pastor, às vezes ele manda alguns dos tradutores irem. E eu moro bem perto do aeroporto. Então, pra mim, é bem mais fácil eu ir para o aeroporto e pegar essa van também. Então, o pastor me ligou e falou, olha, amanhã de manhã você vai estar horário lá para o aeroporto e você vai estar com o Flávio. O Flávio é um dos cupidos. o Flávio vai estar lá, um dos tradutores, vai estar lá. E aí vocês pegam os gringos e levam pro barco, tá bom? Que estava ancorado em Manacapuru. Então foi isso que eu fiz. Gente, já era minha terceira, então eu tava já desencanada, já sabia como era que funcionava tudo. Então eu tava o lixo. Sério, eu tava, tipo assim, eu coloquei a primeira roupa que eu vi e fui para o aeroporto. Foi assim que a gente se conheceu, tá? Eu lembro muito bem, eu tava com a minha calça preta rasgada no joelho, assim, e com uma blusa vermelha, que é tão horrível que eu nem tenho mais, que eu nem sei o que eu fiz com ela. E aí, eu tava de sapatilha. E eu sou muito alta, né? Aí cheguei lá no aeroporto, fiquei sentada lá no meu celular, no Instagram e tal. E aí conversando com o Flávio. Como eu não sabia falar inglês, então eu meio que não me preocupava muito em falar com eles. Principalmente porque tinha um tradutor ali pra isso. Então acabou chegando, eles chegaram, assim, e o Caio foi um dos últimos. Um dos últimos que veio. Sempre veio um grupo, né? Um grupo de americanos, 8, 10, 11 ou mais. E eu acho que esse grupo era pequeno. Acho não, era bem pequeno, não era um grupo muito grande. Eu acredito que eram umas 10 pessoas. E aí ele foi o último a sair. E foi aquilo, foi tipo assim, Eu olhei assim, fiquei olhando pra ele e ele olhou pra mim, tipo, nossa, quem é essa pessoa, né? Porque sempre, pelo menos comigo, eu só fiz, né, antes dessa, duas, sempre vem pessoas muito idosas, pessoas que já são aposentadas, né? Então elas têm mais tempo de fazer missões. Então a maioria que vem é assim, lógico, vem pessoas mais novas, mas comigo sempre vinha pessoas casadas, pastores, essas coisas. E então é a primeira vez que eu vejo um jovem, né? Mas aí eu não falei nada. Na verdade, a única coisa que eu sempre falo é tipo, good morning, depende muito, né, da hora do dia. Good morning, good night, hello, hi, só isso. E aí o Flávio falou, essa daqui é a nossa dentista. Quando ele falou isso, aí o Caio veio falar comigo, tipo, blá, 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 falou um monte de coisa, eu não entendi nada, gente. Até hoje eu não sei porque ele também não lembra o que ele falou, mas aí o Flávio falou assim, ela não fala inglês. E aí ele falou bem assim, poxa, eu não vou poder falar contigo, não acredito. Beleza. Aí eu fiquei assim, né, desconfiada, mas beleza. Fomos pro ônibus e viajamos pra Manacapuru. Eu na minha, ele na dele. E aí, a gente chega no barco, e aí tem tudo aquilo, né, de primeiro dia no barco. A gente vai o quê? Organizar os camarotes, onde cada um vai dormir, organizar essas coisas. E enquanto o barco vai viajando para a comunidade
onde a gente vai trabalhar. E aí, acaba que a gente passa de 8 a 10 dias no barco, né? E na comunidade, trabalhando na comunidade. Então, querendo ou não, você cria um vínculo com aquelas pessoas que estão no barco, certo? Por mais que eu não falasse inglês, eu já tinha feito inglês quando eu tinha 15 anos. Eu fiz inglês na Wizard. Gente, não desistam. Se vocês estão querendo desistir do inglês, do cursinho, não desistam, tá? Que eu desisti, olha aí o que deu. Aí, a gente acaba tendo o contato todos os dias. E aí, toma café, almoço, janta e brinca, lógico, faz alguma coisa, trabalha junto também. Então, a gente tem meio que uma rotina no barco, né? A gente acorda às 6h30 da manhã, bem cedo, e aí às 7 tem o café da manhã e a gente tem o nosso devocional. Todos os dias a gente tem um devocional, nosso tempo para falar com Deus. A gente canta, faz alguma coisa assim, ora antes de ir para a missão e vamos trabalhar. E a minha parte, eu como dentista, é uma das piores partes, porque o médico e os enfermeiros quase não tem nada. Eles levam o quê? Uma mala, assim, às vezes 2 malas, cheio de medicamentos, aí tem aquele aparelho para aferir pressão, tem o esteto, né? Vocês que são médicos, estudam medicina ou enfermagem, vocês sabem. Então é isso. E o médico, ele não tem muita coisa, pelo menos na nossa missão, tá? Mas o dentista, meu amigo, tem, assim, uns 8 baús, assim, embaixo do barco. Tem, assim, uns 8 baús cheios de coisa. E aí o pastor sempre fala bem assim, Aila, vê aí o que é mais importante para levar. Porque às vezes a comunidade é longe e a gente vai a pé, não tem como. Às vezes é barro, entendeu? É barranco, então não tem. Então, assim, o máximo que a gente levava era 3 baús. Baús, assim. Então eu escolhia as coisas mais importantes, colocava dentro, medicamento, anestesia, seringa, nanana, tudo, meus instrumentais e também a cadeira odontológica. Aí a cadeira era meio que tipo uma mochila, né? O pastor colocava assim, pesadona também, a cadeira odontológica, muito legal. E aí levava para a comunidade. E acabou que o Caio via a necessidade de ajudar naquilo, né? Ajudar a carregar. Então ele acabava que me ajudava. Ele e o pastor. Eles me ajudavam a levar as coisas para a comunidade. Então, isso todo dia de manhã. Então, a gente meio que ria um pro outro, tentava uma conversinha ou outra, umas palavras que eu sabia. Quando ele perguntava alguma coisa, eu respondia. Quando eu sabia, quando eu não sabia, eu, desculpa, não entendi. Ele, tudo bem. Então, ele ia tentando puxar uns papos assim comigo, entendeu? E no café da manhã também. No café da manhã, ele sentava do meu lado, a gente tomava café, ria todo mundo junto. Ele sentava com os tradutores e comigo, porque os tradutores, eu acho que eram 5 tradutores, e os tradutores sempre são bem jovens, e eram bem mais jovens que eu. Eu acho que a mais velha tinha 21, eu já tinha 26 na época. E o Caio, na época, tinha 29. Então, querendo ou não, a gente meio que sentava numa mesa ali, só os jovens, e os mais velhos sentavam em outra mesa. Então, a gente ficava ali sempre... Conversava em português, ele era o único que falava inglês, então, infelizmente, às vezes ele que sobrava, ainda bem. Mas aí, às vezes, os tradutores tentavam traduzir alguma coisa que ele perguntava de mim, aí traduziam pra ele, traduziam pra mim, e assim a gente ia, sabe, descobrindo uma coisa do outro. Era assim que a gente fazia. E aí, isso também acontecia no almoço, no jantar. E eu lembro de uma vez que a gente, depois do jantar, os jovens, sempre a gente ficava, né? As pessoas mais velhas iam dormir, porque tinha que acordar cedo, e a gente não tinha sono, né? 10 horas da noite a gente não tinha sono. Aí a gente pegava e ia brincar de quê? Uno. O jogo universal. Gente, eu acho que todo o mundo fala a mesma língua quando joga Uno. Então a gente sempre jogava Uno, dava briga, dava risada, era bem legal. E aí ele sentava ali do meu lado, né? Gente, e tem uma curiosidade, eu sou muito frienta, sabe? Quem é calorento não entende que é a mesma coisa, só que é ao contrário, entendeu? Eu sinto muito frio em qualquer lugar. Em Manaus, 40 graus, eu dormia de edredom, entendeu? Eu dormia de edredom, meia, morrendo de frio. Então eu sou muito frienta. Então a noite no barco é frio, mas ninguém tava com frio, só eu. Sempre gelada, minha mão e meu pé. E aí eu tava assim, né? Eu jogava,
dava pra perceber que eu tava com frio. E aí ele pegou, se retirou assim, aí eu fiquei tipo, acho que ele vai dormir, né? Se retirou e quando ele voltou, ele veio com um casaco enorme, que ele tem até hoje. Aí ele falou alguma coisa lá, que eu não lembro. E eu acho que posso colocar em você, alguma coisa assim, né? E colocou em mim o casacão dele. Gente, muito fofo. Todo mundo da mesa ficou tipo assim, não sei o quê. Aí eu, ai gente, para. Se concentra no jogo. Era mais ou menos assim, tipo, as pessoas percebiam, mas eu não deixava que aquilo se tornasse muito público, porque eu não sabia o que estava acontecendo ainda. Então, beleza. Aí até nesse dia, eu tava assim, né? Eu sempre faço assim no meu pé, quando eu tô com frio, né? Fico tentando esquentar ele. Aí ele pegou e... Aí tava assim, perto, eu tava sentada perto dele, aí ele pegou e colocou a mão no meu pé, pra esquentar o meu pé. Tipo assim, só segurou assim. Aí eu, ai meu Deus... Sei lá, tipo, eu, caraca. Aí até hoje, um dia a gente conversando, eu falei assim, cara, você pegou no meu pé, que folga. Aí ele, mas não foi na mão, essas coisas besteira. então é isso, aí, gente, mas esse vídeo ainda não terminou não, tá? Vamos curtir esse canal, o canal tá crescendo. O vídeo ficou muito grande, gente. Eu vou dividir essa história em 2 partes. Então, quinta-feira eu vou postar a segunda parte. Curtam aí. Vocês assistem, mas vocês não curtem. Eu não entendo por quê. Curtam o canal, porque isso ajuda a divulgar o canal, tá bom? E é isso, gente. Muito obrigada.